Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre 5 motivos por que Sodoma e Gomorra foram destruídos, baseado em versículos que estão na Bíblia que fazem citação às cidades de Sodoma e Gomorra. Primeiro motivo, Deuteronômio capítulo 29 e versículo 23 cita a ira do Senhor como o motivo de ter destruído. E aqui a gente vê que Deus se ira. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1 e versículo 18, ele afirma também, contextualizando, que a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e toda injustiça dos homens, que retiram, que suprimem a verdade pela injustiça. Então, segundo o apóstolo Paulo, quando tem impiedade, quando tem injustiça e quando a verdade é colocada de lado, isso atrai a ira de Deus. E aqui nós vemos que foi o primeiro motivo que Sodoma e Gomorra foi destruído pela ira de Deus, porque Deus é o Criador dos céus e da terra e ele se irou, e como ele tem controle sobre tudo, ele mesmo que destruiu, não foi nenhum homem que destruiu. Segundo motivo da destruição de Sodoma e Gomorra está em Ezequiel capítulo 16 e versículo 49, que eles tinham fartura de comida, ociosidade e maldade com os necessitados. Significa que quem governava a cidade e quem estava próximo dos governantes da cidade tinha muita comida, sobrava comida, com certeza por ter fartura de comida e sobrar, alguma comida era jogada fora. Eles tinham também ociosidade. O que é ociosidade? É ter aquele momento de você não trabalhar, você ganhar sem trabalhar. Ganhar sem trabalhar. É uma ociosidade. Que uma coisa é descanso, a Bíblia trata uma coisa como descanso, que é descanso em relação ao trabalho, quem trabalha merece descanso. Outra coisa é a pessoa ganhar sem fazer nada, isso é ociosidade. E o terceiro, maldade com os pobres e necessitados, ou seja, além de não prover alguma comida, alguma necessidade para os pobres, a cidade de Sodoma e Gomorra ainda tinha uma maldade muito grande com os pobres. E esse foi o segundo motivo da destruição de Sodoma e Gomorra. Terceiro motivo para a destruição de Sodoma e Gomorra está no próximo versículo, Ezequiel capítulo 16 e versículo 50. Eles tiveram abominações, eles fizeram abominações perante o Senhor, e por causa disso ele tirou eles dali. Tem algumas coisas que são pecados, algumas coisas Deus abomina. Se você quiser que eu fale só sobre abominações, os pecados que são abominações, você coloca nos comentários que eu vou descrever cada pecado de abominação. Porque tem pecados que são contra Deus, tem pecados que são contra o nosso próximo, e de acordo com essa classificação de pecados, tem pecados que são abominação perante o Senhor. São pecados que são mais graves. Deus tem muito nojo. Então, é o terceiro motivo para a destruição de Sodoma e Gomorra. Quarto motivo da destruição de Sodoma e Gomorra está na segunda carta de Pedro,
capítulo 2 e versículos 6 e 7. Vida dissoluta dos homens abomináveis. Aqui praticamente a gente está vendo uma união daqueles dois conceitos que falamos antes, que é vida dissoluta, ou seja, sobrar qualquer tipo de comida, qualquer tipo de coisa, é viver sem responsabilidade nenhuma. E essa vida dissoluta é não saber administrar o que Deus dá, porque é Deus que dá o sol, é Deus que dá a chuva, é Deus que dá os frutos. Vida dissoluta, a gente vê esse termo também com o filho pródigo. Ele viveu uma vida dissoluta e jogou todo aquele dinheiro que ele pegou do pai, embora não fez nada que pudesse somar à sociedade, somar ao próximo. E Sodoma e Gomorra viviam assim, e os homens abomináveis. Então aqui junta os dois conceitos que nós falamos anteriormente, e o apóstolo Pedro confirma que também é o motivo porque teve destruição de Sodoma e Gomorra. E quinto e último motivo, para finalizar, a carta de Judas, capítulo 1, só tem um capítulo mesmo, e versículo 7, imoralidade e depravação sexual. Aqui entra vários tipos, porque no grego se usa a palavra porneia, e essa palavra porneia, ela significa, envolve fornicação, que é a relação antes do casamento. Pela Bíblia, a relação antes do casamento é pecado, que é chamado de fornicação. O porneia também envolve prostituição, que é a pessoa vender o seu corpo em troca de relação. O terceiro que porneia envolve é adultério, que é a pessoa que é casada se relacionar com outra pessoa. O casamento é uma aliança que se relaciona apenas com o cônjuge. Se relacionar fora está adulterando o corpo, então porneia envolve isso também. O quarto é relacionar a pessoa com o animal, ou com a irmã, ou com a sogra, ou com a mãe, ou com a madrasta, como está em Deuteronômio capítulo 27 e versículo 22. Temos também esse porneia relacionado a deitar um com homem como se fosse mulher, que está em Levítico 18 e 22. Então todas as relações que são fora do casamento que foi estabelecido por Deus são depravação sexual. O casamento estabelecido por Deus é aquele tipo de relação que Deus abençoa, fora isso é imoralidade sexual. E esse foi o último e quinto motivo da imoralidade, que fez com que Sodoma e Gomorra fosse destruído, mesmo Abraão pedindo a Deus que se tivesse alguns justos, elas não fossem destruídas. O próprio Deus, ele destruiu as cidades. Tá bom? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto e que Deus te abençoe.